se programar já o tempo. Dessa vez não mais fácil não. Já dei. Dessa vez eu só continuo ele Boa noite, senhoras e senhores presentes. Estamos iniciando a sessão 3.363, de 20 de março de 2019. Havendo quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a sessão. Solicito ao vereador Ricardo que faça a leitura de um texto bíblico. Salmos 18. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Votação da ata da sessão anterior. A ata de número 3.362 de 2019. A ata está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Quem estiver a favor pela aprovação, permaneça como está.
A ata está aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Ricardo Antonello, que faça a leitura das matérias que deram entrada na casa. Indicação número 46/2019. Sugere-se à mesa diretora da Câmara de Vereadores de Joaçaba a instalação de painel legislativo no plenário da entidade. Justificativa. A utilização de painel legislativo é muito comum nos plenários nas diversas casas legislativas do país e se demonstra como uma excelente opção de transparência, orientação e aprimoramento dos trabalhos legislativos. Em geral, o funcionamento desses painéis é da seguinte maneira: afixado em um local de fácil visibilidade tanto para os parlamentares quanto para o público presente. O equipamento registra os nomes, fotos, presença e votação dos legisladores. Tal facilidade, tão comum nas grandes casas legislativas, começa a ser adotada nos pequenos municípios brasileiros, sendo a ação muito bem avaliada pela população. É nesse sentido, portanto, que se apresenta esta indicação à mesa diretora da Câmara Municipal, a qual certamente poderá analisar com atenção esta sugestão. Assina José Otávio Cagliari Filho, vereador DEM. Indicação 50/2019. O vereador abaixo subscrito, no uso de suas prerrogativas regimentais, solicita que seja encaminhada ao Executivo Municipal a seguinte indicação. Solicita que seja feita a manutenção na Rua José Bissani e na Rua Pará, no bairro Santa Teresa, bem como a limpeza geral das referidas vias. Justificativa: conforme se pode observar nas fotos anexas a esta indicação, as referidas ruas apresentam deformidades, necessitando de reparos para que o deslocamento dos munícipes seja feito com segurança. É importante considerar que, com a alteração do trânsito da Avenida 15 de Novembro à Rua Minas Gerais, com um desvio de aproximadamente 400 metros pela Rua Pará ou Rua José Bissani, houve um aumento no fluxo de veículos nesses locais. Desta forma, solicita-se ao Poder Executivo que sejam feitas melhorias nas referidas ruas. Assina Ricardo Antonello, vereador PR. Indicação 51/2019. Solicita-se que seja feita a correção do problema de escoamento de água que desce no acesso ao Adolfo Zigueri, passando pela Rua Daniel Álvares Zanin. Justificativa: moradores têm solicitado providências em relação à problemática relacionada ao grande volume de água que tem provocado transtornos pelas vias onde é escoada, principalmente em dias de grande pluviosidade, quando a água invade casas. Conforme relatos de moradores foi feito um meio-fio para conter a água da chuva, na qual o veículo bateu e o danificou. Moradores estão apreensivos com a possibilidade de queda sobre as casas localizadas abaixo, trazendo mais transtornos. Assim, solicita-se que sejam feitas as correções necessárias na via. Seguem imagens fotográficas em anexo, as quais demonstram a situação atual. Assina Ricardo Antonello, vereador PR. Indicação 52/2019. Solicita-se que seja feita a adequação da captação de água na Rua Martina Cardoso de Aguiar, no bairro Boa Vista. Justificativa: moradores têm solicitado providências em relação à problemática relacionada ao grande volume de água, pois o bueiro ali instalado é pequeno e tem provocado transtornos pelas vias onde é escoado. Assim, solicita-se que seja feita a adequação necessária na via. Fotos em anexo para mostrar a situação atual. Assina Ricardo Antonello, vereador PR. Indicação 53/2019. Que seja feito o projeto de execução de pavimentação asfáltica e regulação nas águas pluviais e esgoto na Rua Santos Dumont, do bairro Tobias. Justificativa: trata-se de uma rua central bastante utilizada e com grande fluxo de pessoas e veículos. Possui uma extensão pequena e, por isso, um custo reduzido para asfaltamento, comparado ao benefício que irá proporcionar aos moradores e cidadãos que a utilizam. Assina Sérgio Favreto, vereador PT. Indicação 54/2019. A construção de pista de ciclovia ao longo da Avenida Santa Terezinha, da Carbone Veículos até o trevo da BR-282 e também na Rua Antônio Nunes Varela, inclusive no futuro asfalto a ser feito até o bairro Armindo Ar. Justificativa: a construção de pista de ciclovia, um espaço destinado especificamente para a circulação de pessoas utilizando bicicletas, aumenta tanto a segurança dos ciclistas quanto dos motoristas no meio urbano. Além do mais, por se tratar de uma região com grande densidade demográfica, com muitos veículos, a construção da ciclovia seria de grande importância para o fluxo do trânsito. Assina André Dalcenter, vereador PSDB, Ricardo Antonello, vereador PR, Almir Pastore, vereador PSDB e Francisco Lopes, vereador MDB. Indicação 55/2019. Que seja feita a retirada dos galhos de algumas árvores que estão enroscando em veículos na Rua Getúlio Vargas, próximo ao Noesc.
e a Rua Guilherme Lungsland, próximo ao encontro com a Rua 7 de Setembro. Fotos anexas. Justificativa. Essas duas ruas são utilizadas para o transporte de alunos para a universidade, e muitas vezes por ônibus altos. A presença de alguns galhos sobre as ruas numa altura menor do que a dos veículos está acarretando danos aos mesmos, razão pela qual se faz esta indicação. Assina Sérgio Fabreto, vereador do PT. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei complementar número 425 de 30 de janeiro de 2019. Assunto: suprime parte da redação do artigo 1º do projeto de lei complementar número 425 de 30 de janeiro de 2019, de autoria de Ricardo Antonello, protocolo 116 de 19 de março de 2019. Seriam essas matérias que devem entrar na Casa Legislativa hoje. Devolvo a palavra à senhora presidente. Sim, com a palavra o vereador Luiz Vasquez. Gostaria de colocar sem prestação a inversão de pauta, votação em bloco e 4 minutos nas explicações pessoais. E se os vereadores quiserem pedir destaque em algum projeto, então... Coloco em discussão. Concordo com a proposta do nobre vereador Luiz, só gostaria de pedir destaque para os projetos. Pode ser agora, senhora presidente? Pode. 3.678, 3.679. E também... Não, mas tudo bem, pode ser. Mais algum destaque? Eu quero destaque naquelas duas moções que nós vamos levar para a UNESCO. Sim. E também o projeto dos 12 milhões, é o 379. Também destaque nisso. Já pediu, né? Então, destaque nas moções 003, 004 e no 3.679 pelo senhor Francisco. Eu peço destaque também no 3.678 e 3.679 ao senhor vereador também. Isso. Também, senhora presidente, eu vou pedir também já o destaque, a gente já fala o assunto também, sobre a lei complementar 431, que tratou do assunto dos senhores taxistas que aqui estão. Sim. Então ficou em destaque a Lei 431, 3.678, 3.079 e as moções 003, 004. Está em discussão a moção 003. Eu quero discutir, senhor presidente. Essa moção, essa é referente ao imposto A 003 é referente à porcentagem de 50% do valor. Do imposto de renda. Então, exatamente. Então, senhores vereadores, como nós estaremos na UVESC na próxima semana, e como nós estamos cansados de só pagar os nossos impostos, e os senhores podem questionar que é um projeto a nível nacional, mas exatamente como país nós precisamos estar passando por essa reforma, e nós sabemos que a reforma tributária seria o correto. A reforma tributária pegaria todos os impostos, mas infelizmente nós sabemos que isso não vai acontecer. Então nós precisamos, nós quanto pequenos aqui, quanto simples vereadores, nós temos que começar a mobilizar a população com relação nessa moção que nós estamos apresentando, para que fique 50% do imposto de renda que é arrecadado em cada município de origem, fique 50% do município. Vamos imaginar que Joaçaba, vamos fazer um exemplo bem simplificado aqui, que Joaçaba arrecada 100 milhões no imposto de renda, 50 milhões ficaria para o município, e assim sucessivamente para todos os municípios do Brasil. Isso aqui nós temos uma mobilização do deputado federal, deputado estadual, senadores, para ver se nós conseguimos atingir esse objetivo. Então, eu sei que os novos vereadores estarão apoiando essa moção e, consequentemente, nós estaremos defendendo na UVESC. Nós sabemos que é difícil, porque lá em cima ninguém quer mudar muita coisa, mas nós temos que começar a mostrar para a população que o dinheiro é nosso e que esses recursos têm que ficar. Aliás, há
há poucos meses atrás, eu fiz um ofício para a Receita Federal solicitando qual é a arrecadação que Joaçaba tinha. Nem sequer eles nos responderam, né? Não disseram nem que podia, nem que não podia, não responderam simplesmente nada. Então nós vamos continuar com esse movimento, vamos tentar trabalhar com os senadores, deputados federais, para ver se nós atingimos esse nosso objetivo. Presidente, deu a palavra. Eu vou ler a moção 003. Eu ia ler antes, mas eu acabei conversando. Eu vou ler ela para que as pessoas saibam do que o senhor está falando. Moção 003/2019. Os vereadores abaixo subscrito, no uso de suas prerrogativas regimentais, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, requerem que, após ser ouvido o plenário desta Casa, encaminhe-se a seguinte moção. A Câmara de Vereadores de Joaçaba registra moção de apelo aos deputados federais e aos senadores da República para adotarem as medidas necessárias para viabilizar maior retenção ou retorno do imposto de renda aos municípios brasileiros, de preferência o percentual mínimo de 50% do valor arrecadado por município. A Constituição Federal estabelece nos artigos 157, 162 ao 162 a repartição das receitas tributárias, determinando os quantitativos pertencentes à União, aos estados e aos municípios, onde se inclui também o imposto de renda. Além disto, ao longo do texto constitucional também estão descritas as competências de cada ente federado. Todavia, ao efetuar a leitura da Constituição e ao considerar a realidade da gestão pública, principalmente na esfera municipal, evidencia-se uma situação paradoxal, visto que, enquanto a União detém grande parte dos tributos, cabe aos municípios realizarem quase a totalidade das ações que impactam a vida do cidadão. A realidade acima descrita, aliada a outros fatores, vem gerando uma situação calamitosa nas gestões municipais, visto que a arrecadação dos municípios não consegue acompanhar o aumento das demandas da sociedade, situação que merece uma discussão séria para futuras mudanças em tal sistema. Nesse sentido, apela-se aos senadores da República e aos deputados federais, principalmente aos da bancada catarinense, que atuem no Congresso e também junto ao governo federal para viabilizar uma maior retenção ou retorno do imposto de renda aos municípios de origem, preferencialmente o mínimo de 50% do valor arrecadado, visto que a atual situação já sinaliza uma insustentabilidade a longo prazo. Certamente que, caso os senadores e deputados se sensibilizarem com esta importante causa municipal, mudando a perseverança realidade arrecadatória praticada no país, os cidadãos catarinenses restarão profundamente benefícios com tal ação. Joaçaba, 18 de março de 2019, Francisco Moreira Lopes, vereador MDB, André Dalcenter, vereador PSDB, Diego Bairros, vereador PSD, vereadora Disneia Demarco, PP, Almiro Pastore, vereadora PSDB, vereador PSDB, José Otávio Cagliari Filho, vereador DEM, Luiz Vastres, vereador PSD, Ricardo Antonello, vereador PL, Sérgio Favreto, vereador PT. Então é sobre essa moção que o senhor Francisco estava discutindo. Mais alguém além dele? Com a palavra o vereador Luiz Vastres. Quero cumprimentar a presidente Disneia. Vereador Francisco, eu acredito que ou não nós já temos. Isso nós já estamos acostumados. Os 50% de repente eles não vão concordar, mas se nós conseguisse, vereador Francisco, 15, 20, 30% do imposto de renda que fique aqui, já é um ganho muito grande. Eu acho que nós temos que começar a debater a história. Se nós aceitar tudo que eles mandam para nós não vamos conseguir nada. Quando há uma movimentação, sem dúvida nenhuma, todos assinou e todos nós queríamos que alguma coisa fique aqui, que o dinheiro saia daqui, porque se é para gastar nos municípios, onde está a população, tem que ficar a mesma parte do recurso.
Então, vereador Francisco, parabenizo pela coragem, que isso aqui não vai ser fácil, né? Para tirar do imposto de renda, o Leão sempre leva lá para os homens, não quer deixar para nós, né? Mas te parabenizo e acredito eu que, de repente, com a discussão da bancada federal, nós vamos ter sucesso. Muito obrigado. Com a palavra o vereador André Dalcenter. Obrigado, senhora presidente. Eu gostaria também de parabenizar o vereador Francisco. Essa ideia do vereador Francisco não é de hoje, ele vem compartilhando isso já há um bom tempo, né, Francisco? Em outra oportunidade, se não me engano, o senhor também já fez essas indicações, né? E nada mais justo. O governo vem acenando com a possibilidade do Pacto Federativo, de rever o Pacto Federativo, que seria distribuir mais dinheiro para os municípios. Esse é um momento muito importante que o senhor está colocando isso, que a gente possa estar falando com as bancadas federais, principalmente de todos os partidos, para que atentem a isso. O governo, cada um tem o seu sistema. Eu não vou defender nem criticar nenhum. Só que o que está acontecendo, e é fato, nesse governo, é a retirada dos direitos dos trabalhadores sistematicamente. E quem que vai lutar por nós? Então eles estão usando, eu vejo assim, que politicamente eles estão usando como moeda de troca a votação, digamos, da reforma da Previdência, eles estão acenando com o Pacto Federativo. Mas o que vai ser o Pacto Federativo, vereador Francisco? Será que realmente eles vão abrir mão do imposto de renda? Vão tirar algum imposto nosso? Então o senhor está dando um passo bem importante para abrir essa discussão. Obrigado, senhora presidente. Também discutindo sobre a moção 003, o vereador Ricardo Antonello. Essa moção, eu acho que vai não de encontro, né, mas ao encontro daquilo que a gente quer, que é a nova forma de se fazer, né, a distribuição de rendas no país. De fato, não é justo que o recurso saia aqui do município e a maior parte, hoje cerca de 70%, não é, vereador? 70% fica na esfera federal. Aliás, 70 não, 60, 62, 63, né? Outros 18, 19% ficam com o Estado. Enfim, sobra para o município de 12 a 15% em média de tudo que é arrecadado. É muito pouco. Então o município fica com toda a educação básica, com toda a saúde. A educação que não é básica, o governo não consegue, o governo do Estado não consegue às vezes custear, o município entra com recursos. Polícia, por exemplo, tanto a Polícia Militar, um exemplo, que fazem, eu acho que um excelente trabalho aqui na região, é o governo do Estado que tem que custear. Mas aqui a gente sabe que passou uma lei recentemente pela Câmara, onde o município tira do bolso recursos para ajudar com a gasolina das viaturas, porque o governo do Estado não manda recursos suficientes para a polícia. Então, tem muitas coisas que estão erradas, porque o município fica o maior fardo, as maiores despesas e a menor arrecadação. Então, não há dúvida, vereador Chico, que é importante fazer esse movimento. Acho que vai ser improvável que o governo aceite passar os 50%, mas quem não pede não ganha, né? Então, acho que tem que, sem dúvida, fazer essa pressão e digo mais, nós podíamos, junto com isso, pressionar o movimento pela simplificação tributária. Simplificar os impostos. Já tem uma proposta de IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, discutido-se no Congresso há anos. E é o que o governo tem que fazer. Dentro da reforma tributária, além da reforma da Previdência, a reforma tributária tem que simplificar isso para que o imposto, não precisa, os empresários, inclusive, dizem, não precisa nem baixar os impostos. É só facilitar o pagamento e evitar a preocupação de você, às vezes, não estar pagando tudo o que precisava pagar. E daqui a 2, 3 anos, vir uma multa gigantesca porque você esqueceu de bater uma guia num determinado mês. Então, teria que simplificar isso tudo, como é em quase todos os países do mundo. Obrigado. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação a moção 003. Quem estiver a favor, permaneça como está. A moção está aprovada por unanimidade. Moção 004/2019. Os vereadores abaixo subscritos, no uso de suas prerrogativas regimentais, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno, requer que, após ser ouvido o plenário desta Casa, encaminhe-se a seguinte moção. A Câmara de Vereadores de Joaçaba registra moção de apelo aos deputados estaduais, federais e aos senadores da República, representantes do Estado de Santa Catarina, para adotarem as medidas necessárias para retirar os tributos incidentes sobre os medicamentos para uso humano. Já é notório no Brasil a grande carga tributária incidente sobre os mais diversos produtos.
Não é sem razão que o país é considerado como um dos mais injustos e custosos do mundo quanto ao sistema tributário. Obviamente que para equalizar esta questão demandaria uma ampla reforma em nível federal, estadual e municipal que envolvesse todos os setores da sociedade, entidades industriais, comerciais, de classe e outras, que implicariam em mudanças efetivas no já tão desgastado sistema tributário brasileiro. Contudo, ante a impossibilidade de mudanças significativas no curto e médio prazo, cabe aos interessados, através dos seus representantes, pleitear questões que se demonstram urgentes, tal como os tributos incidentes sobre os medicamentos de uso humano. Ao longo da última década foram feitas algumas iniciativas, principalmente através dos municípios, para mobilizar a sociedade em prol da isenção tributária sobre os medicamentos. Todavia, compete prioritariamente aos Estados e à União tais ações. Citam-se como exemplo as propostas de emenda da Constituição 115/2011 e 002/2015 que tramitam no Senado Federal, ambas alterando o artigo 150 da Constituição Federal para vedar a tributação de medicamentos de uso humano. Aliás, quanto ao PEC 002/2015, a proposta está pronta para ser deliberada em plenário. Assim, apresenta-se esta moção de apelo para que os representantes catarinenses atuantes no Poder Legislativo, principalmente na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, efetuem as ações necessárias para permitir a isenção de tributos sobre os medicamentos de uso humano, visto incompatíveis benefícios à população, o que inclui tanto a economia das famílias e principalmente a melhora da saúde dos indivíduos. Joaçaba, 18 de março de 2019. Francisco Moreira Lopes, vereador MDB, André Dalcenter, vereador PSDB, Diego Bairros, vereador PSD, Disneia Demarco, vereadora PP, Almir Pastore, vereador PSDB, José Otávio Cagliari Filho, vereador DEM, Luiz Vastres, vereador PSD, Ricardo Antonello, vereador PR, Sérgio Fabreto, vereador PT. A moção está em discussão. Com a palavra o vereador Francisco Moreira Lopes. Também mais ou menos como, só que nós estamos solicitando nessa moção 004 para que se retire os impostos sobre o medicamento. Há uns anos atrás, nós já fizemos uma conversa, na época o senador Paulo Bauer, nós fizemos uma conversa com ele lá na UESC e ele disse que ia apresentar essa emenda no Senado para tirar os impostos. Inclusive, ele chegou a defender durante a campanha dele a retirada dos impostos sobre os medicamentos. Então é outra situação que nós temos que debater, porque ninguém está preparado para ficar doente. Nós estamos nos preparando para várias situações e, na verdade, o medicamento, quando a pessoa fica doente, é um dever do Estado, a saúde, um dever do Estado. Então, nada mais justo que ele também alguns medicamentos desse doou, mas uma grande maioria não, principalmente os medicamentos mais caros. Então, o Estado está deixando de cumprir, que é um direito dele, aliás, é um dever dele dar os medicamentos, e aí, em cima da saúde do cidadão, ele acaba ganhando dinheiro em cima, que é os impostos. Então, nada mais justo que se tire os impostos sobre os medicamentos. Acho que nós temos que, como disse o vereador Ricardo, é difícil, como disse o vereador Luiz Vastres, também aqui os novos colegas sabem disso, também da dificuldade que nós temos, né, vereador Almir? Mas nós temos que tentar. Acho que nós aqui, enquanto vereadores, nós somos, e o Japão, que já foi vereador, sabe disso, nós somos os cabos eleitorais de luxo dos deputados estaduais, dos deputados federais e dos senadores. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que mostrar para eles que o nosso voto vale, que o voto do cidadão vale, que nós precisamos fazer o trabalho para o cidadão e não para partidos políticos e não para políticos. Então, é dessa forma que eu penso e assim que nós devemos caminhar. Quero já imensamente agradecer
a cada um dos senhores vereadores que assinaram, a assinatura foi unanimidade essas duas moções. Isso aqui não é dizendo assim, não estou querendo levar vantagem em cima disso, não, muito pelo contrário, acho que se nós ganharmos, todos nós vereadores vamos ganhar, vamos mexer com a UVESC a nível estadual, vamos encaminhar para o nosso UVB, União dos Vereadores do Brasil, vamos estar encaminhando, e um senador que eu vou fazer chegar essas duas moções é na mão do senador Cajuru, é um cara que está tentando mexer, então vamos aproveitar, vamos estar com esse embalo aí, vamos ter, com certeza essas moções eu vou fazer chegar nas mãos deles, para que nós possamos então ver algum resultado. Senhores vereadores, agradeço a confiança e vamos juntos, vou contar sempre com o apoio de vocês e vocês contem comigo. Aquilo foi para nós melhorar a cidade, eu tenho essa noção que se tem um projeto nacional. Mas se nós, quanto pequenos, as cidades pequenas não começarmos a nos movimentarmos, as cidades grandes, foram os vereadores de São Paulo, as grandes capitais aí, eles não estão muito preocupados com o cidadão. Nós aqui nas cidades pequenas, aqui nós temos que nos mobilizarmos e mostrarmos para eles que nós temos condições de virar esse jogo. Obrigado, presidente, eu dou a palavra. Com a palavra o vereador Diego Bentos. Senhora presidente, apenas para contribuir um pouco com o debate que o vereador Francisco levanta na noite de hoje, o Brasil paga a maior carga tributária sobre os medicamentos do mundo. Cerca de 34% do valor do medicamento, alguns mais, outros menos, mas a média do remédio que a gente compra na farmácia, 34% é imposto. Por que isso ocorre? Qual que é a justificativa do governo? O governo faz a justificativa que o Brasil não produz medicamentos e aí o Brasil precisa importar medicamentos e aí o Brasil paga uma espécie de royalties, né? Paga para os países que produzem. E por que isso acontece? Se nós formos pegar os medicamentos veterinários, vereador Vasquez, a taxa de imposto é praticamente zero, porque é uma indústria que o país incentiva, que os governos incentivam. Ou seja, o Brasil importa menos medicamento veterinário, paga-se menos imposto do consumidor. O medicamento que nós humanos consumimos, ele tem a maior carga tributária porque praticamente todo é importado e o Brasil precisa pagar os royalties. Então o que falta? Além, obviamente, de reduzir e retirar a carga tributária, falta o governo investir, e aí é uma falha de todos os governos que vieram até agora, independente do partido, os governos investirem na produção nacional, no incentivo à pesquisa, à tecnologia, para se fabricarem os medicamentos aqui, né? Para as patentes desses medicamentos serem daqui. Porque se a gente ficar importando, a gente tem que pagar cada vez mais caro o medicamento e, por óbvio, quem paga somos todos nós, o consumidor. Então, apenas para trazer alguns números, porque eu acho que salienta o debate do vereador Francisco e é importante. Obrigado, senhora presidente. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação a moção 004. Quem estiver a favor, permaneça como está. A moção está aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 431, de 13 de março de 2019. Dispõe sobre alteração da Lei Complementar 125 de 2006, que fixa normas para execução dos serviços de transporte individual de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro no município de Joaçaba e dá outras providências. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador André Dalceno. Obrigado, senhora presidente. Nós tivemos, então, a apresentação desse projeto de lei complementar que visou justamente aos senhores taxistas uma pequena melhora, né? Vamos falar sinceramente, foi uma pequena melhora, porém que os senhores reivindicaram e nós aqui da Câmara, nessa semana, tivemos a felicidade de conseguir fazer com que os senhores conversassem com o secretário Jorge e chegassem num entendimento. Estaremos aprovando o projeto, sabendo que os senhores estão favoráveis, receberão um pequeno benefício nesse momento, né? Para quem está ouvindo, ninguém está favorecendo os taxistas. É que, na verdade, o que se paga para ter um táxi são valores meio que absurdos. Lógico que esses aplicativos novos, eu não sei como funcionam, mas tenho até amigos que trabalham neles,
mas não deve ter nem taxa de manutenção, né? Então são situações modernas que vieram competir com o taxista, porém de uma maneira desleal. Não pelos aplicativos, mas pelo que os taxistas pagam de impostos. Então nós estamos tentando, enquanto administração, corrigir, pelo menos em parte isso, né, o compadre Jabão, que é o representante oficial aqui do sindicato. Está sendo corrigido em parte. E o que nos deixa felizes é que houve um entendimento com a administração, com o secretário Jorge Brecha, que a conversa vai continuar. Nós estamos todos dispostos, aqui os senhores vereadores se colocaram à disposição, não sabemos bem para quê, mas o que a gente puder orientar, né, em alguma coisa, até na questão do aplicativo, o vereador Antonello colocou, eu também coloco, vocês devem procurar isso. Eu sei que às vezes eu também não gosto de toda a modernidade que tem hoje, a cada semana, a cada mês, aparecem coisas novas no banco, você tem que correr atrás, mas um pouquinho, talvez, os senhores poderem usufruir disso, né? Talvez algum aplicativo, a gente pode tentar buscar em outras cidades, já deve até existir, né? Usar um pouquinho mais a modernidade e o poder público dar condições de vocês terem um preço um pouco melhor para que vocês possam competir. Quem vai ganhar com isso? Só os taxistas? Claro que não, a população também. Vai ter um serviço das pessoas conhecidas, das pessoas tradicionais, das pessoas de confiança, que você sabe quem é, que sempre esteve na cidade, e você vai ter um preço mais justo e poderá competir então com os outros. Enquanto legislação, a situação do Uber e do outro, eu nem sei o nome direito, acho que é Garupa, quanto à legislação, ela é federal, então cabe ao município apenas regulamentá-los, né? Deixar que eles trabalhem. Mas então, volto a dizer, fizemos a nossa parte para também preservar esse trabalho que é tão importante, né? Nós que somos de uma outra geração e que sempre tivemos no taxista uma pessoa de confiança da família e também da sociedade. Então, aqui está feita a parte do Poder Executivo e a Câmara vai fazer a parte dela. Os senhores continuem contando conosco. Obrigado, senhora presidente. Também discutindo o vereador Almir Pastor. Obrigado, presidente. Colegas taxistas, eu quero lembrar que... Eu quero lembrar, Japão, de que temos acompanhado em vários momentos esse projeto. Eu entendo que ele poderia ter vindo antes, né? O bom desse projeto também é a revogação de algumas situações que estavam, acredito eu, né, atrapalhando a categoria, e que essa luta de vocês aí, ela continue. Daqui a pouco que a gente possa, em conversação com o Executivo, com nós vereadores, a gente trabalhar junto e algumas mudanças que forem necessárias, elas não se alonguem, que possam ir o quanto antes. Eu sou favorável. Obrigado. Com a palavra o vereador Diego Bairros. Senhor presidente, apenas para lembrar, a situação que eu e o vereador Ricardo já tínhamos falado no primeiro ano ainda, por isso que infelizmente às vezes as coisas precisam acontecer para que se faça. Como é um projeto de renúncia fiscal, quem pode mandar o projeto para nós é apenas o Poder Executivo. Os vereadores não têm o poder de fazer um projeto desses e aprovar-nos por conta própria. Por isso que tem que vir da Prefeitura, projeto de renúncia fiscal. No primeiro ano, em 2017, nós já havíamos feito pedido para que fossem isentadas algumas taxas. Mas, claro que antes tarde do que nunca, porque é um serviço, como os vereadores tinham falado antes. Por exemplo, o Uber, o Garupa, enfim, eles pagam pequenas taxas apenas ao administrador do aplicativo, né? Nem se compara ao que os taxistas pagam. No meu ponto de vista, serviços como táxi, transporte público, que não são serviços que a gente tem em lei essenciais à população, eles nem deveriam ter esse tipo de taxação ou impostos, porque é um serviço que é prestado. Então não é um serviço como saúde e educação, que aí você precisa fazer as cobranças, enfim. Seria um serviço que nem precisaria ter nenhum tipo de taxa. Claro, uma regulamentação, né, inscritos no município, mas essas taxas apenas encarecem o consumidor do serviço do vereador Chico.
Então, é extremamente importante que a gente debata. Esse projeto precisa evoluir nos próximos anos para que se torne mais competitivo, porque para nós importa que tenhamos mais opções, que os taxistas paguem menos impostos para poderem competir com os aplicativos. Reforço que a lei veio tarde, mas o importante é que veio. Devolvo a palavra. Eu quero só deixar aqui bem esclarecido para a população que nos ouve pela rádio. Hoje os taxistas pagam taxas para a prefeitura do ponto onde eles atendem. Hoje tem taxistas que pagam uma taxa de R$ 1.800 mês. Então é por isso que a cobrança que os munícipes e as pessoas que vêm ao nosso município acabam pagando tão caro. Não é porque eles querem cobrar caro, é que só para pagar essa taxa mensal, eu acredito que eles trabalham só para pagar a taxa, né? Então, só ressaltando, essa lei entrou na casa, é um pedido que já vem desde o primeiro ano, o prefeito também já estava batalhando, antes tarde do que nunca. E com a palavra o vereador Francisco Moreira Lopes. Eu quero apenas seguir mais ou menos na linha de raciocínio dos demais colegas vereadores, mas vou ser bem simples aqui, bem rápido também. Na verdade, os senhores taxistas estão pagando para trabalhar. Essa é a grande verdade, né? Então, nós sabemos disso e quero aproveitar aqui para parabenizar o nosso líder de governo, o vereador André, que nos últimos dias se empenhou bastante. No início da administração, o secretário Jorge Entreche, também quero agradecer o Jorge, o próprio prefeito, que se empenharam, ele já sabia disso, que eles iam fazer esse projeto. Eu acho que todos nós vereadores já sabíamos a respeito desse projeto, que eles comentavam conosco que era para baixar as taxas dos senhores taxistas, para que os senhores pudessem, então, ter uma condição melhor e também dar uma condição melhor também aos usuários. Então, nós ficamos satisfeitos e estaremos sempre à disposição para que nós possamos ver que os senhores são trabalhadores, são pessoas que lutam também no seu dia a dia pela sua profissão, e nós sabemos também o quanto que é difícil a vida do taxista, que não é só o financeiro, mas que os senhores que estão trabalhando à noite, nós que já trabalhamos na Polícia Civil, sabemos, já vimos taxistas serem mortos aí nos trabalhos à noite, é um trabalho de periculosidade. Então é justo que os senhores também tenham uma qualidade melhor e que também tenham uma qualidade com o seu emprego, consigam uma qualidade melhor de vida para as suas famílias. E como os colegas vereadores já citaram aqui, também tirando essas taxas aí, com certeza lá na ponta as pessoas, os usuários do táxi também terão um preço melhor. Obrigado, e devolvo a palavra. Com a palavra o vereador Luiz Vasques. Senhores vereadores, quero fazer um cumprimento especial ao presidente do sindicato Belotto, Augusto Japão Belotto, e em seu nome todos os taxistas. Acredito eu que todo mundo tem que brigar para a sua categoria e vocês estão fazendo realmente o que tem que ser feito. No primeiro momento que foi aprovado essa taxa, foi uma licitação, o Ministério Público interviu ali e tinha que ser feito. Mas naquele tempo era viável, né? No tempo ainda muitos ficaram com medo de perder o ponto e avançaram na taxa ali para não perder o ponto. Mas as coisas vão mudando e aconteceu que hoje não compensa mais, porque pessoas que trabalham com o povo têm que ser isento. Não deve ter taxa, tem que ser isento. Porque senão vem um aplicativo do Uber, do Garupa e dos outros aí, qual é a sobra para eles manter a família, dar um conforto à família? Não tem mais. Não tem. Agora eles ficaram anos e anos dando a cara para bater aí, estrada ruim, muitos taxistas perderam a vida, cito o falecido Parrudo e muitos. E hoje o que nós temos que ver? Socorrer e fazer com que a administração entenda que realmente taxa para o taxista não pode ser cobrada. E se cobrar tem que ser uma taxa mínima só para efeito da legalidade. Então eu acho, sem dúvida nenhuma, vocês estão reivindicando, nós somos parceiros, eu acredito que a Câmara vai ser parceira, todos os vereadores vão ser parceiros, e se for preciso nós debater com o Poder Executivo, vamos debater, vamos melhorar a situação. Vocês têm que dar conforto para a família, e em cima do conforto da família vocês têm que ter ganho, e esse ganho é em cima do veículo de vocês atendendo a população. Parabenizo vocês e a gente está à disposição, voto a favor,
tantas vezes que vim aqui sendo para melhorar a categoria. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Ricardo Antonello. Obrigado, senhora presidente. Queria cumprimentar aqui o Japão, em seu nome, todos os taxistas aqui presentes e a comunidade em geral que está aqui também nos acompanhando pela internet e pela rádio. Eu peguei agora a informação com o Japão, aqui a última licitação que teve de ponto de táxi em Joaçaba foi em 2015, né? Então, só para a população entender, por que tem algumas vagas tão caras? Porque é licitação, então na hora é um processo de leilão, onde as pessoas que estão lá credenciadas vão se dispondo a pagar valores maiores para poder ficar com os melhores pontos. E nesse momento de 2015, algumas taxas, como a nossa presidente comentou, chegaram a ficar em perto de R$ 1.800 por mês, o que já era caro na época, mas hoje é simplesmente impossível você ter um custo desse e agora competir com Garupa, com Uber, com outros aplicativos aí que podem surgir. Então, eu acho que essa lei, como o nobre vereador Diego colocou, nós discutimos, aí outros vereadores também discutimos desde o início do mandato, há 2 anos, da importância de se melhorar o sistema de táxis, reduzir essas taxas, para também, claro, melhorar o serviço para a população, que a gente sabe que é importante melhorar, porque a questão do transporte público no município não é só importante claro, para os taxistas que têm isso a sua profissão, mas para a própria questão do fluxo de pessoas, das vagas de estacionamento no centro da cidade. Se aquelas pessoas que vão fazer compras no centro, ao invés de descer de carro e estar primeiro sofrendo para estacionar, porque mesmo com a Zona Azul, né, que a gente tem no município, para achar uma vaga no centro, está terrível, né? Se essas pessoas vão de táxi, ou vão com transporte público alternativo, ele sendo de boa qualidade, com custo compatível, elas estão deixando de ocupar uma vaga no centro, estão facilitando tudo. Então, quer dizer, o sistema de táxi funcionar bem é bom para todos, né? Então, o projeto de lei, além de permitir, porque aí, como é licitação, não dá para cancelar de uma hora para outra, a gente entende também, tem um prazo de contrato. Então, eu sei que foi feito um acordo, todos os taxistas concordaram, né? Os que estão aqui, né, a gente sabe, todos eles concordaram. Vai ser feita uma mudança nesse processo, ao invés de fazer licitação, vai ser diferente para reduzir drasticamente essas taxas. O ideal é zerar, como já colocaram aqui. E além disso, está no projeto agora, está também simplificando a burocracia para se ter um táxi credenciado, né? Então, a gente acompanhou, falamos na reunião ontem, né? Ontem, segunda-feira, quer dizer, antes tinha que ter todo o credenciamento complexo e tudo mais, agora está sendo simplificado, desburocratizando o processo para, claro, reduzir o tempo, reduzir custos e melhorar para todo mundo, né? Então, eu acho que o Poder Executivo manda o projeto, faz muito bem, gostaríamos que fosse antes, né? Claro, agora é regime de urgência, porque como foi falado, com os aplicativos vindo aí, é uma lei federal, a gente não tem como mexer na lei, né? A gente tem que resolver logo essa questão. Então, tomara que o projeto seja aprovado, creio que vai ser aprovado, né? E parabéns a todos vocês que estão aqui hoje acompanhando esse processo. Ficamos à disposição aí para evoluir para outras questões daqui para frente também. Obrigado. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. O projeto 431 foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 3.678, de 14 de março de 2019. Aprova o estudo socioambiental no município de Joaçaba, Santa Catarina, que especifica e dá outras providências. Ele está em discussão. Com a palavra o vereador André Dalcedo. Obrigado, senhora presidente. Para aqueles que nos ouvem, para os senhores que estão aqui presentes, e para nós mesmos também, refletirmos e entendermos um pouquinho melhor sobre o diagnóstico socioambiental, eu estou aqui com as palavras do nosso coordenador, o João Sampaio. O diagnóstico, ele está traçando uma radiografia da nossa cidade com relação ao meio ambiente. Ele mapeou, né, a existência de rios, cursos de águas, áreas de preservação, áreas de risco, pontos possíveis de alagamento, deslizamentos, áreas de preservação das margens do Rio do Peixe e do Rio do Tigre, entre outros. Ainda é necessário que depois, né, o município, tendo em mãos o diagnóstico, possa realizar a regularização fundiária. O que é a regularização fundiária? Os lotes que estão irregulares, que não têm escritura, né, as pessoas que não conseguiram tirar sua escritura e tinham um problema ambiental, principalmente. Teremos a regularização urbana, que se refere a edificações em áreas de preservação ambiental ou de risco também.
a documentação também dará apoio à revisão do plano diretor de mobilidade urbana. E aí está a palavra-chave onde nós queríamos chegar. O plano diretor, ele foi inicialmente aprovado em 2007, então ele teria que ser revisto em 2017, por conta de problemas técnicos aí de uma empresa que não entregou esse estudo socioambiental no prazo, né? Foi contratado o Sim Santa Catarina por essa administração. Então nós queremos parabenizar nesse momento o prefeito Dioclésio, toda a sua equipe, especialmente o secretário João, que muito se empenhou nisso, o secretário Michel, né? Mas principalmente o João, que é o capitão dessa pasta, e que está agora conseguindo dar esse passo tão importante para que depois possa se fazer um mapeamento novo na cidade. E eu não vou falar aqui de distância do rio, mas as pessoas que têm imóveis para regularizar, muitos deles, a maioria talvez, poderão ser regularizados através desse estudo socioambiental, que vai ser, digamos assim, um dos órgãos principais, né, João? Se não o coração do novo plano diretor. Então vem assim, essa semana foi uma semana muito boa, de notícias boas para o município, e essa é uma das melhores. Nós temos outro projeto que depois nós vamos falar, mas ele é fundamental para que a gente possa rever o plano tão discutido, tão polêmico e, sei lá, né, não vou usar outro termo, mas o tão polêmico e tão discutido plano diretor, que precisa sim ser revisto, revisado, e depois desse passo nós teremos agora aí no máximo 90 dias, acho, né, João, para votar o plano diretor. Obrigado, senhora presidente, eu vou falar. Eu só vou pedir aos vereadores que sejam objetivos, porque tem mais um projeto para discutir, tem mais outros projetos para estar em votação. Vereador Diego Barros. Rapidamente, então, senhora presidente, eu gostaria de dizer que para quem não, as pessoas às vezes elas não têm a noção da importância que é esse estudo e do que ele vai viabilizar para o município. É extremamente importante. Muita coisa a partir desse estudo e do plano diretor passa a mudar, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, as distâncias que a gente tem que seguir. E finalizo rapidamente transmitindo o que várias pessoas que participaram desse processo pediram para que eu falasse no plenário. Parabenizar o João, que capitaneou o processo, que foi atrás, que se empenhou muito. Então, várias pessoas que participaram do processo, não sou de puxar saco, não preciso disso, mas pediram para falar em plenário, para parabenizar o João, porque o processo ficou dentro do que era esperado e muito tecnicamente. Obrigado, senhora presidente. Com a palavra o vereador Luiz Vastos. Senhores vereadores, também gostaria de fazer um comentário a respeito do diagnóstico da beira de rio, até porque foi uma batalha desde 2016. O prefeito Mamão assinou um decreto 4.993, dia 8 de setembro de 2016. Tramitou a vereadora André até hoje, que nós vamos aprovar a primeira parte. Nós esperávamos que aquela empresa Alto Uruguai fosse uma empresa idônea que traria todo o processo, toda a parte que foi contratada, mas enfim, faltou estaqueamento, faltou N situação. Depois veio, o João assumiu o diagnóstico, contrataram o Sim Catarina. Sim Catarina deu um passo bastante importante, tanto que hoje já estamos fazendo a primeira votação. Eu vou citar, a vereadora André, se me permite, o distanciamento do rio, da Caetano Branco até a ponte da rodoviária é 30 metros, da ponte até antigo Favreta é 20, do antigo Favreta até a ponte lá embaixo 45, e da ponte da BR até a divisa são 75 metros. Esse é o ganho, esse é aquilo que nós trabalhamos por muito tempo aqui, falando do diagnóstico. Saindo do diagnóstico, certamente logo sai o plano diretor e vai resolver quase todos aqueles problemas que estão engavetados, que nós sempre debatimos aqui, vereadores. Sempre foi debatido, os vereadores que estão mais tempo aqui, nós pegamos no começo uma situação que nós discursava, vinha a imprensa, nós trabalhávamos, então esse é o resultado positivo, é o resultado que é bom, que a população vai gostar disso aqui. Parabenizo o João, parabenizo a administração por se empenhar, por contratar primeiramente uma empresa idônea, que é o Sim Catarina, que foi responsável.
E o acompanhamento do João, sem dúvida nenhuma, fez diferença. Então, parabéns para a administração, parabéns por tudo aquilo da conquista que estamos aprovando essa noite. Muito obrigado. Só corrigindo o vereador Luiz, é 76 da ponte até a divisa, não 75. 31 na Caetano. Questão de ordem, presidente, eu falei muito claro. 30 até a ponte da antiga rodoviária, 20 até no Fabreto, 45 até na ponte, foi me passar. Não, é da Caetano até na ponte da antiga rodoviária, 31. A gente, para arredondar os números, não vai dizer né? É só que faltava, né? 30, 20, 45, 75. Foi o que o Júnior passou e eu acompanhei lá. Agora, para arredondar, a gente fala. Obrigado. Tá. Com a palavra o vereador Ricardo Antonello. Obrigado, senhora presidente. Esse projeto é fundamental para o município. A gente esperava há muito tempo, inclusive, né, vereador Tucci, se a nossa indicação de ontem passar e for aceita, que é de fazer um seguro para as licitações, não demoraria tanto para fazer esse projeto. A indicação de ontem é para isso. Quando uma empresa desiste de fazer alguma coisa que ganhou, sobre a qual ganhou uma licitação, outra imediatamente assume e resolve, né? E foi o que aconteceu, a empresa desistiu, atrasou todo o processo. Ainda bem que o Sim Catarina conseguiu concluir. E é muito bom porque, veja, a lei federal sobre a qual nós estávamos submetidos antes no município pede 100 metros. 100 metros a partir do Rio do Peixe seria. O que é inviável, tem que derrubar a cidade inteira se essa lei precisar, né, enfim, entrar em vigor. Então isso que o vereador Vasco comentou é muito importante da metragem, né? Vindo de Luzerna tudo até ali a rodoviária velha 30, né, em valores exatos 31 metros. O centro todo, a necessidade de deixar espaço entre o rio e as construções vai ser de 20 metros. Todo o centro ali da rodoviária velha até passa ali a Ponte Nova, ali, né, indo para né, na direção da Avenida Santa Terezinha, então 20 metros. Então ficou ideal, bem melhor do que a lei federal que pedia 100 metros. E o melhor é que dos rios pequenos, tipo o Rio do Tigre, por exemplo, aí vai ser 15 metros, né? Então, ficou muito, tem dezenas e dezenas de construções paradas, dentre elas a reforma líder do governo, por favor, vamos ajudar a cobrar o prefeito, a reforma da rodoviária velha, né, da antiga rodoviária, que não foi feita ainda por causa dessa questão da lei. Nem imóvel público pode reformar porque estava a menos de 100 metros do Rio do Peixe. Então, espero que isso agilize e faça a nossa cidade se desenvolver mais rapidamente. Daqui para frente, parabéns, secretário João Sampaio, está aqui, responsável por essa questão do plano socioambiental, e que bom que a gente está concretizando essa primeira etapa agora. Parabéns, obrigado. Com a palavra o vereador Almir Pastori. Eu quero, João, parabenizar você e a equipe também, e lembrar que, além do que os nossos colegas falaram, teve todo um acompanhamento do Ministério Público e o Executivo. Então, lembrar que esse trabalho ele era necessário, não foi cópia, né, João? Então, assim, é um trabalho novo, importante aí para o plano diretor, estaqueamento bem feito, né? Quero lembrar aqui que o responsável que estava aí ontem, João, fez uma explanação excelente, né? Confiável, dá para perceber que o trabalho foi bem feito, tinha conhecimento, então, só parabenizar, dado a agilidade que se deu na última etapa do levantamento. É isso, presidente, devolvo a palavra. Com a palavra o vereador Francisco Moreira Lopes. Apenas complementando aqui o que os novos colegas já citaram, a gente tem que ser justo aqui, eu quero fazer um comentário. Até que ter um promotor aqui, na época, o vereador Luiz, o André também já estava na Câmara, que foi o doutor Márcio Conte Júnior, que começou realmente, efetivamente, fazer essa modificação. E eu lembro na época que ele falava até na outorga onerosa, né, para poder as pessoas que já tinham construído, estavam construindo, e que passou aquela metragem, o cidadão ia pagar um valor X por mês ou anual para dar um conforto no rio, digamos assim, para ser reinvestido na parte ambiental. Então, o que nós vemos aí vai ficar muito bom para toda a população. Eu sempre defendi e continuo defendendo o meio ambiente aqui. Nós não podemos ver o rio como nosso inimigo, nós temos que ter o rio como nosso amigo. Ou seja, poderá ser diminuído, já foi nesse quesito 31 metros, 45, 76 metros, né? Os rios pequenos 15 metros, mas que as pessoas tenham a consciência de não jogar esgoto. Vamos trabalhar em cima disso também, não
prejudicar as águas, não prejudicar os rios, porque nós precisamos deixar algo também no meio ambiente para as futuras gerações. Quero aproveitar aqui, João, parabenizar você, toda a administração pública. O prefeito Deoclésio está realmente, eu também, como disse, eu não estou aqui puxando, a gente tem que ser realista. Aquilo que estiver errado, a gente tem que criticar para melhorar. Mas aquilo que está sendo correto, a gente tem que elogiar. E o prefeito Deoclésio está fazendo um grande trabalho. Este ano, com certeza, vai continuar. Muitos trabalhos virão. Daqui a pouquinho nós estamos discutindo um outro projeto de 12 milhões aí, que isso é inédito na nossa cidade. Então, parabéns a toda a administração. Obrigado, presidente. Ninguém mais querendo discutir, eu coloco em votação o projeto 10.678, que foi aprovada pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Meio Ambiente, Plano Diretor, Planejamento e Desenvolvimento Urbano. Quem estiver a favor, permaneça como está. O projeto está aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 3.679, de 15 de março de 2019. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com a Caixa e dar outras providências. Este projeto também foi aprovado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Administração. Ele está em discussão. Com a palavra o vereador André. Obrigado, senhora presidente. Serei mais breve agora. Apenas dizer, senhoras e senhores que nos ouvem, quem está aqui presente, e eu olho para o compadre Japão, que tanto lutou na política, Japão. Nós que somos de uma geração parecida, né? O Gordo, que eu nunca me lembro o nome desse meu irmão de Caí, mas ele é um irmãozão também. Gente, é muita alegria para nós poder estar nas nossas mãos essa decisão. Eu gostaria que a população entendesse a importância disso. A Caixa Econômica, e teria outras linhas de créditos em outros bancos, mas a Prefeitura optou pela da Caixa porque foi a mais rápida. Quando você pega dinheiro emprestado do setor público, não é que nem nós, pessoa física, que eles pegam e jogam no colo para tu ficar devendo rápido mesmo e se endividar e pagar muito juro. Quando o poder público pega, existem muitas exigências, é muito papel, cada vírgula tem que ser feita, projeto certinho. Por isso que as obras às vezes demoram muito quando vem dinheiro, principalmente do governo federal através da Caixa. Eles são muito rigorosos. Então a Prefeitura optou por pegar essa linha de crédito de juro de 1% ao mês, apenas 12% ao ano, né? Qualquer empréstimo que se faz é acima de 3%, 4%, 5%, né? Vocês podem ver isso, pessoa física, pessoa jurídica, né? Os bancos ganham muito, mas esse valor, ele não é, vamos dizer assim, não é um endividamento grande, porque só com a arrecadação de impostos, só com que o município cresce mês a mês, vai ter dinheiro suficiente, qualquer administração vai fazer. Essa administração está pagando vários financiamentos de outros que foram aprovados conscientemente pela Câmara, e nós também temos os números, não há problema nenhum em aprovar. Se Joaçaba não crescer a arrecadação, nem tostão, vai ter dinheiro para pagar tranquilo. O que estão falando, que tem 2 anos de carência, mas é o seguinte, antes do final ainda do governo Bigode, já vai ser começado a pagar as parcelas maiores, e são parcelas decrescentes. Então, o que eu quero dizer, a importância da obra. Nós que somos de uma geração que tínhamos autódromo, aeroporto, que Joaçaba vinha pessoal de Curitiba, eu vi muitos carros de Curitiba, de Porto Alegre, vim correr aqui quando eu era criança, o pai levava nós para ver lá, tem até uma cicatriz aqui que nós pulamos uma cerca uma vez ali, tem uma cicatriz nas costas, que é a prova de que nós passamos naquela cerquinha do lado do autódromo. Mas assim, o que é que nós vamos ganhar com isso? O desenvolvimento da Cidade Alta está carimbado, uma nova vida para a Cidade Alta. O asfalto vai levar melhores condições, né, vereador Diego? Melhores condições de vida para todos os nossos irmãos, nossos joaçabenses que moram nos bairros da Cidade Alta. O Armindo Alves de Medeiros, o Jardim das Hortênsias, São Brás, até aqui a Cordazo, o João Pires, né, o próprio João Paulo II. Então, assim, é uma área da cidade que vai receber já. O governo anterior fez uma grande obra também, temos que elogiar uma mão que fez, conseguiu fazer até, nós éramos vereadores e muito pedimos naquela época, fez até a Cordazo.
Então agora, Dioclésio leva até o Armindo Aro de Medeiros, com o aval da Câmara, e nessa noite, né, nós vamos dar o aval para ele pegar esse dinheiro. Então assim, a felicidade dentro de nós não está cabendo nessa noite, de nós sermos os atores desse momento. Hoje o André está vereador e está conseguindo votar e colaborar com o município nessa ação que há 50 anos ou mais a gente espera. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra o vereador Francisco Moreira Lopes. O prefeito, na verdade, fez uma grande surpresa para nós vereadores. A maioria de nós já sabíamos que ele tinha o desejo de fazer esse projeto. Mas a semana passada chegou aqui na Câmara, acho que o vereador Luiz só que não pôde participar, e ele chegou e apresentou o projeto que ele desejava fazer para a Cidade Alta, para todos esses bairros aí que o André já citou, né? Então, ele chegou e colocou o projeto e explicou o projeto, deixar claro aqui para a população que o valor é até 12 milhões. Se a obra custar 8 milhões ou 10 milhões, ele vai pegar o valor que vai gastar na obra. O valor nós estamos autorizando ele usar até 12 milhões. Se não usar os 12, sem problema nenhum, vai usar o que for nessa obra. Deixar bem claro para a população, como o vereador já citou, 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. O vereador Luiz até hoje à tarde falou um juro desse, eu acho que dava para, se tivesse para todo cidadão um juro desse, com certeza, ou muitas empresas teriam investido, mas são oportunidades aqui que se tem e tem que aproveitar. O vereador Japão, nós que estamos também, vamos citar o senhor aqui, que quantas obras nós lutamos, quantas indicações nós fizemos com relação a essa rua aí, que na sequência será feita. Nem a limpeza eles não fazem, né, Japão? Então, na nossa época foi uma época difícil. Eu até falo para esses jovens vereadores aqui que eles estão pegando uma época de ouro. O prefeito Dioclésio tem atendido a cidade, sim, e está fazendo investimentos maravilhosos. Então, eles são privilegiados. E aqui nós só temos que, mais uma vez, agradecer ao Executivo, porque nós sabemos que são obras que vai desenvolver a Cidade Alta. Com certeza, muitas empresas se instalarão nessas imediações e vai facilitar também a vida de muitas pessoas que precisam não vão precisar estar pegando a BR toda hora, vão ter essa via secundária aí que tem essa condição. Então, mais uma vez, parabéns ao Executivo, somos favoráveis ao projeto e que venham outros projetos para atender bem a nossa população. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Ricardo Antonello. Obrigado, senhora presidente. Bom, nenhum juro é barato. O ideal era ninguém pagar juro, nenhum município e tampouco as pessoas. Eu, como professor de matemática financeira, eu sempre alerto os meus alunos sobre isso, principalmente como é em qualquer lugar do mundo, juros compostos, juros sobre juros. Então, eu não tenho como achar juro barato. Mas, nessa situação, há de se considerar a questão do investimento que vai gerar retorno para o município, que vai fazer crescer a arrecadação. Então, por exemplo, no passado houve uma discussão sobre adquirir um financiamento do município para a conclusão do parque da cidade. Eu seria contra algo como isso, porque o parque da cidade, apesar de ser importante, ou se fosse um ginásio esportivo, de ser importante e tudo mais, é uma coisa que você não vai ter um retorno imediato sobre aquilo. Já quando você vai asfaltar uma via, e nesse caso vai ser uma via, inclusive vai ter pista dupla, ali onde vai ser feito, segundo o projeto, pelo que me foi passado no projeto, vai viabilizar essa questão de atração de além de casas, residências, dentro do plano diretor da cidade, é claro, comércio e indústria. E a gente sabe que nós precisamos, o nosso distrito industrial tem poucos terrenos livres, apesar de estar vazio, que é outra discussão longa, mas tem poucos terrenos ocupados no distrito, mas eles no passado foram entregues a pessoas que não constroem, não devolvem e tal, enfim, tem pouca área para a indústria se instalar no município. Então essa via vai ser uma dessas possibilidades de novas indústrias virem para cá, isso vai gerar mais impostos, mais arrecadação e aí compensa o investimento. Você financia e investe, o retorno do crescimento do município paga o financiamento e ainda sobra recursos para reinvestir ainda mais. Então essa é a lógica por trás. Então eu obviamente todas as minhas decisões, como vocês sabem, passo para o grupo do mandato compartilhado, a gente, são mais de 100 pessoas que me ajudam aí a tomar as decisões, só passa a decisão por conta disso, porque vai gerar divisas de retorno para o município pelo crescimento econômico que vai gerar. Se fosse por qualquer outra obra que não gerasse esse retorno, esse crescimento econômico, eu acho que não deveria ser feito financiamento. Obrigado, devolvo a palavra. Com a palavra o vereador Luiz Vaz.
Senhores vereadores, eu segurei o projeto segunda-feira até para analisar. A gente teve 2 dias para a gente analisar. O juro é 5,5%, mais o CDI de 6,5%, que completa 12%. Analisando friamente, a gente sabe que uma cidade que não cresce não tem futuro, não tem investimento, não tem futuro. Né? E o investimento esse vai ser um investimento muito importante. Vai ser um investimento diferente do que praticamente esses outros investimentos que muitas vezes a gente não acompanha e não tem resultado. Esse vai ter resultado. Essa é uma situação que a cidade, aqui, principalmente em volta do aeroporto, que sobe para cima, e temos mais aeroporto, que vai beneficiar também o aeroporto. Então, liberei o projeto, sabendo que, sem dúvida nenhuma, 12%, vereador Ricardo, pelo juro que tramita por aí, é um juro barato. Não tem empresa, eu acho que pega um recurso desse juro de 1%, e com carência ainda, e 8 anos e meio que isso tem que pagar. Mas se nós fazermos um asfalto de qualidade, 8 anos e meio, ele está 100%. 100%. Uma durabilidade, um asfalto de qualidade, você vai ter um asfalto para 30 anos, 20, 30 anos. Então compensa. E não contando o desenvolvimento que vai acontecer ali. Eu acho que o prefeito do Graça também está de parabéns. Nós estamos dando a liberação dele fazer o financiamento, o vereador Francisco colocou muito bem. Pode ser que seja 6 ou 7, pode ser que ele pegue os 12 e faça outro investimento também, com a concordância da Câmara de Vereadores. Mas enfim, estamos trabalhando junto para o sucesso acontecer. O sucesso vai acontecer, não tenho dúvida. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Com a palavra o vereador Diego Bairros. Rapidamente, senhora presidente, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer o prefeito. Eu sei que todos os vereadores que já passaram por esta casa fizeram o pedido, todos sei disso. Não posso falar para todos porque é o primeiro mandato que estou aqui, mas tomo a liberdade para falar em meu nome, no nome da presidente, porque desde o dia que entramos, todas as conversas que nós tivemos com o prefeito, todas as oportunidades eu pedi essa hora, todas. Tanto eu quanto a Disneia, sei que todos fizeram o pedido. O Chico falou ontem, inclusive, que várias vezes fez o pedido. O Vastres, enfim, todos. O Almir, que está aqui, o Japão, que também foi o vereador há muito tempo. Mas falo pelo que eu vi, né, nesses últimos anos. Todas as reuniões. E todas ele falava, calma, que vamos dar um jeito. Calma, que vamos dar um jeito. E aí está. Então, eu só agradeço em nome do amigo de Medeiros, Jardim das Hortênsias, São Brás, o João Pires, o Cordazo, enfim, todos os bairros que serão contemplados e que, com certeza, adoço todas as palavras que o vereador Vastres e o vereador Ricardo trouxeram. Desenvolvimento, gerar riqueza e divisas para o município. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Almir Pastor. Eu também quero lembrar e parabenizar o prefeito, o João aqui pode levar isso para ele, da forma como ele conduziu o encaminhamento desse projeto, reunindo os vereadores e dando encaminhamento de forma conjunta, né? Lembrar também que o projeto, esse projeto com recursos próprios, ele jamais seria possível ser executado, né? Lembrar aquilo que o vereador Antonello colocou, vai trazer desenvolvimento para aquela parte da cidade, vai gerar movimento, emprego, moradia, vai desenvolver toda aquela área. Então, quem está de parabéns aí, os bairros João Pires, que vai ter aquela ligação com o aeroporto, com o Trevo, Jardim das Hortênsias, Amendoaro, e outro detalhe, esse tipo de financiamento ele já foi feito em outros momentos, não é a primeira vez que é feito, talvez não nesse montante, né? E quem sabe num outro momento, mas aqui a gente possa estar encaminhando outras situações de Santa Clara, de Nova Petrópolis, de Santa Helena, que também vai gerar desenvolvimento. Obrigado, presidente. Ninguém mais querendo discutir, colocamos em votação o projeto 3.679. Quem estiver a favor, permaneça como está. O projeto está aprovado por unanimidade. Requerimento 005/2019. A utilização da tribuna pelo senhor
João Toledo Sampaio, responsável pela Coordenadoria de Planejamento da Prefeitura Municipal, com o objetivo de explicar as ações relacionadas ao estudo socioambiental e também do plano diretor. Joaçaba, 15 de março de 2019, Luiz Vastres, vereador PSD. Projeto de Lei Complementar 430, de 12 de março de 2019, dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 31, de 97, Código Tributário Municipal e da outras providências. Esse projeto teve parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças, Orçamento e Administração. Projeto de Lei Complementar 432, de 14 de março de 2019, que estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Joaçaba e da outras providências. Também teve pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Administração. Projeto de Lei 3.676, de 14 de março de 2019, dispõe sobre o Sistema Municipal de Fiscalização, Monitoramento e Avaliação das parcerias firmadas com entidades do terceiro setor firmadas através da vigência da Lei Federal 13.019 e da outras providências. Também com pareceres favoráveis da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Administração. Os projetos estão em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Os projetos estão aprovados por unanimidade. Com a palavra, por 4 minutos, o vereador André Dalcenter. Obrigado, senhora presidente. Então, saúdo Vossa Excelência, senhores vereadores, nossos assessores, uma saudação muito especial aos nossos amigos taxistas, ao Jurandir, ao Gordo, ao João, ao Japão, né? Enfim, os outros rapazes que eu não me recordo o nome, ao nosso amigo da imprensa, que hoje está aqui, né, Cristian? E eu quero falar aqui, rapidamente, ainda voltando nesse assunto dos 12 milhões, só deixar claro de que é uma linha de crédito, é como se fosse um limite que você pega no banco para gastar, para usar. Os projetos serão feitos e, se não for necessário os 12 milhões nas licitações, né, que serão feitas, se for preciso 9, 9,5, 10, 11, será pego o valor necessário. Então, é até 12 milhões para que se faça a obra, mas possivelmente e provavelmente não haverá necessidade de investir os 12 milhões nessa única obra, para que fique claro, tá? Então, assim, não é os 12 milhões que vai ter que ser gasto ali. Serão investidos até 12 milhões, certo? Também quero dizer que é muito oportuna a solicitação do vereador Luiz de trazer o João, o secretário de Planejamento, João Sampaio, nesse momento em que estamos aprovando o estudo socioambiental, para que ele possa compartilhar com a sociedade, a partir da aprovação na Câmara, ele possa explicar mais tecnicamente, né, João? E também simplificar para as pessoas entenderem mais e melhor o que significa o estudo socioambiental e o que é o plano diretor. Então, muito oportuna a sua colocação, nós votamos a favor, o João deverá vir o mais breve possível. Também não falei sobre os medicamentos, vereador Francisco, eu também queria elogiar o senhor, também sei que não é de hoje essa sua luta, né? O senhor já fez outras ações, o Paulo Bauer tentou no Senado, né? Mas não conseguiu aprovar a lei, né? Ou aprovou uma parcial, né? Depois, se o senhor quiser, se o senhor quiser falar, depois o senhor fala, né? Depois o senhor fala, tá certo? Depois o senhor fala, na sua hora o senhor explica isso, que eu me recordo que o Paulo Bauer fez uma movimentação grande sobre isso. Eu acho que alguma coisa ele conseguiu, né? Mas agora é o Estado que o senhor está dizendo para que se tire o ICMS dos remédios. E é verdade, né? A gente compra remédio. Quem é que não usa 1, 2, 3, 5, 10 ou 50 remédios na família hoje? Né? Nós estamos numa sociedade
onde os nossos médicos eles trabalham de acordo com os laboratórios. Eles são, a informação que eles têm, o conhecimento que eles têm, ele está todo em cima da medicação de laboratório. Então, por que a gente tem que pagar tanto imposto, gente, no medicamento? Então, nada mais justo do que também levantar esse debate nesse momento, né, vereador Francisco? E para finalizar, eu só queria dizer também de que ontem o secretário nos disse que a rua Dorino Rótulo foi concluída ontem, né? E eu quero dizer também para os senhores que a Edilino Vaz foi concluída hoje. E saiu alguns comentários, né? As pessoas, não sei se de brincadeira ou para espetar o prefeito, disseram que tinha acabado o dinheiro e por isso que a empresa não tinha terminado. Vieram perguntar para mim. Aí eu, lógico que eu sorri e falei, não é isso, é que houve outros problemas. E essa empresa ela estava trabalhando paralelamente em Videira, mais uma outra cidade de Joaçá. Então eles pegam o asfalto, compram e vão lá e fazem uma parte em vários lugares e deixaram a Divino Vaz. Então hoje terminaram a Divino Vaz. Também recebi foto de um colega meu do bairro Nossa Senhora de Lourdes, vereador Luiz, mostrando que uma rua também vai ser terminada hoje, só agora não sei dizer o nome de qual delas, porque lá tem 4 sendo asfaltadas. Então, boas notícias para nós, né? Nós ficamos muito felizes e parabenizamos novamente essa administração que está fazendo obra a todo vapor. Muito obrigado, senhora presidente. Com a palavra o vereador do PSD, vereador Diego Bairros. Senhora presidente, demais senhores vereadores, as pessoas que nos acompanham pela rádio, pela internet, todos os moradores que estão aqui, os secretários, enfim, gostaria de cumprimentá-los e iniciar falando sobre um problema que nós temos no município em relação, que a gente já vem falando aqui, dos terrenos baldios, principalmente aqueles que são ocupados clandestinamente e se tornam um lixão, né? Estive visitando alguns deles e vendo que os moradores, às vezes, agindo de má fé, ocupam o terreno que está lá abandonado, às vezes um terreno do vizinho, terreno do município, e depositam material, e isso gera uma série de transtornos e problemas. Eu vou estar encaminhando um ofício para o setor de fiscalização do Código de Posturas do município, para que fiscalize isso e que, obviamente, esse tipo de problema não volte a acontecer. Em relação ao lixo, as reclamações, eu fiz inclusive uma fala com o secretário, porque a gente precisa observar que, por óbvio, vereador Vastres, vários dos moradores, a gente sabe que existe uma parcela que não faz a separação, mas existe uma parcela que faz a separação de forma correta. O que não pode é a empresa tratar todo mundo da mesma forma, e porque alguns não fazem a separação, aí você coloca todo o lixo junto, né? Falo isso por quê? Porque os moradores às vezes nos procuram e dizem que há um combinado em determinadas ruas que todo mundo faz a separação. E aí, por exemplo, um determinado container que está separadinho de forma certa, por conta de se achar que todo mundo faz errado, vai ser lá e coloca no mesmo lixo. Aí a gente não precisa ter coleta seletiva, a gente não precisa pagar as taxas. Então, que se possa observar quem faz a forma correta e se privilegie as pessoas que fazem corretamente a separação, para que se retire o lixo de forma separada. Vou estar encaminhando um ofício ao município e ao Corpo de Bombeiros pedindo sobre o prédio que foi construído próximo ao aeroporto. Por que disso? Porque o prédio a gente vê que parece que está inativo, né? Por várias oportunidades, os moradores eles precisaram daquela estrutura, né? E o Corpo de Bombeiros lá mais próximo, ele pode dar uma resposta mais rápida para toda a cidade alta, porque ele até sair de todo o centro, às vezes em horário de pico, passar e atender uma ocorrência, a casa já pegou fogo, a pessoa já morreu, enfim. Então, aquela estrutura é bastante importante para a cidade alta. Então, eu estaria fazendo um pedido para saber quais são as condições que aquela estrutura se encontra e se ela está atendendo a contento os moradores. A senhora presidente, também tivemos na sexta-feira, eu e a presidente, com a promotora a doutora Márcia, tratando sobre vários assuntos, e um deles foi o projeto de lei aprovado hoje em relação ao Conselho Tutelar, que normatiza a atividade. O que acontecia? Trabalhei na área por 3 anos e posso falar de cadeira para os senhores. Cada município tinha uma lei e cada um deles fazia como bem entendia, né?
Isso dificultava a atividade, porque cada um selecionava um tipo de salário, cada um selecionava um tipo de carga horária e era mais ou menos uma desordem. O que acontece agora? A minuta da lei foi conduzida e feita pelo Ministério Público Estadual, com várias entidades, e aí todos os municípios agora, essa minuta está indo para todos os municípios para aprovação das câmaras de vereadores, como foi feito na noite de hoje. Então, em nome da doutora Márcia, gostaria de agradecer aos vereadores, porque essa lei é muito importante e vai ajudar a normatizar. No mais, serei isso, senhora presidente, devolvo a palavra. Pela bancada do PSDB, vereador Almir Pastore. Cumprimento o presidente Disney, nossos vereadores, funcionários, assessores, cumprimento ao Cristian nesta noite, o Renato, o Lopes, cumprimento o Japão e os demais taxistas que se fazem presentes. Vereador André, fiquei bem satisfeito com a informação de vários proprietários vastos de terrenos baldios. A gente tem cobrado muito isso e dizendo que receberam um comunicado para que façam uma limpeza. A gente tem cobrado muito isso, né? E não se ouvia muito, os terrenos ficavam, e me parece que esta ação ela tem se efetivado. Então, isso a gente tem feito essa cobrança para o Executivo e o Executivo tem repassado. Então, sempre lembrando de que o lote baldio ele causa um transtorno muito grande, né, de mato, de inseto, de lixo, e eu vejo essa obra tão necessária. Vereador Sérgio, bem importante a sinalização do secretário ontem de que algumas atividades no bairro Menino Deus devem ser feitas lá, né? Então a gente sabe que várias ruas apresentam problemas, né? São muitas as necessidades do bairro e pelo ver do secretário, pelas suas colocações, devem sair algumas obras lá. Da mesma forma, bem importante o bate-papo, a conversa com ele na noite de ontem, as atividades do bairro Lindóia, principalmente no sentido da colocação de tubos lá, acredito que os vereadores conhecem, todos já devem ter feito cobrança lá para que sejam colocados tubulações, e também a Itália Loraschi, desde a época do Mamão a gente vinha cobrando muito, visitamos, deve vir a esta casa um projeto para regularizar, inclusive, aquela rua, que vai ter sua largura ajustada, não mais será daquela forma. Vereador André, também quero estar fazendo um encaminhamento ao Executivo para que faça a limpeza da praça em Nova Petrópolis, né? Uma praça bem extensa, lá o mato. Lembrar que a chuva ela causa esse tipo de situação, mas a cada 20, 30 dias é necessário. Praticamente não se vê de um lado ao outro da praça pelo mato que tem tomado ali. Chico, parabéns também pela moção, né? A gente vai estar junto lá para defender. E lembrar, o vereador Diego ter colocado a média de imposto é em torno de 30%, 35%, mas nós temos medicamento que até 50%. Então é difícil. E ninguém quer comprar remédio por comprar, né, Chico? Então, vejo que a cobrança ela é necessária, mas que se não se conseguir retirar todo o imposto, mas quem sabe se trabalhe para diminuir, pelo menos que se tenha alguma condição favorável nesse sentido. Também eu gostaria que, presidente, para encerrar, pedir para que se encaminhasse um ofício parabenizando aquela equipe que organizou a caminhada do Frei Bruno. É um evento assim grandioso, né? Requer muito trabalho, esforço, uma equipe muito grande para que o evento saia a contento. Então que a casa encaminhe um ofício elogiando os trabalhos. Seria isso para hoje. Obrigado. Pela bancada do MDB, vereador Francisco Moreira Lopes. Mais uma vez quero saudar o presidente Disney, os colegas vereadores, em nome do nosso presidente do Sindicato do Japão, saudar todos os taxistas aqui, saudação ao João, trabalhando aí no nosso plano diretor, as pessoas que nos acompanham através da imprensa, enfim, dos meios de comunicações. Nobres colegas vereadores, eu quero falar das moções, mas primeiramente eu quero agradecer a cada um dos senhores que também concordaram em assinar juntos, né? E nós estaremos lá em Florianópolis, acho que a presidente vai, o vereador Almir vai, não sei se mais algum dos vereadores
estarão lá. Nós então vamos defender esse quesito e não podemos deixar barato, nós temos que cobrar. Cobrar sim, porque são os nossos impostos, é o nosso dinheiro. Nós temos os nossos deveres, mas também temos que ter o nosso direito. Então, o momento é agora, as mudanças, nós sabemos que a mudança ela não será da noite para o dia, porque nós sabemos que os interesses lá são muito grandes, mas nós temos que começar a mexer. Então, eu acredito que a questão de saúde é uma questão que mais mexe no bolso das pessoas e comove muita gente, é você ver as pessoas doentes e não ter um medicamento. A vereadora André, com relação ao senador Paulo Bauer, na época que ele esteve na UVESC, nós fizemos um pedido, vários vereadores, nós fizemos um pedido para ele. Acho que ele só mexeu um pouquinho tarde demais com o projeto. Quando ele mexeu, já estava quase encerrando, acredito que ele imaginava que se reelegeria e continuaria dando sequência. Mas eu acho que nós não podemos deixar parado, vamos estar cobrando sim outros deputados federais. Eu já estarei segunda-feira em Florianópolis, já estarei em contato com o deputado federal, o Hélio Costa, que já marquei um horário com ele, da mesma forma com o senador Dário Berg, para nós também começar a fazer essas cobranças e pedindo algumas coisas, algumas emendas também para o nosso município. Com relação aos projetos, que nós, é um dia assim que todos os projetos são interessantes, são importantes, mas hoje eu vou para casa com o coração satisfeito por ver esses projetos que nós aprovamos aqui, que vai dar uma alavancada muito boa para Joaçaba. Nós podemos atender a população que tanto necessita aqui nos bairros carentes com essa obra. E, senhora presidente, na hora até pensei em pedir uma parte, eu queria votar em nome de todos aqueles vereadores que tanto reivindicaram essa obra, que muitas vezes nem a limpeza era feita, os vereadores pediam, mas agora vou externar aqui, vou citar que votei no pensamento, lembrando de todos aqueles vereadores que fizeram tinham feito esse pedido de nós termos essa grande obra, ligando esses bairros à Cidade Alta, lá, aeroporto, bairro Amigo de Medeiros. Então, em nome foram inúmeros. Muitas pessoas que passaram por esta casa tinham essa grande visão dessa obra. Infelizmente, o executivo não acompanhava. Hoje, infelizmente, nós temos um prefeito que está acompanhando esse ritmo e volto a dizer, os novos vereadores, os novos aí estão pegando uma época de ouro, uma administração fabulosa. Então, senhores vereadores, esses projetos foram aprovados e temos que dar sequência. Acho que não podemos nos acomodar, nós sabemos que outros bairros também estão aguardando por essas obras e nós temos que, enquanto vereadores, também dar o nosso suporte, correr atrás dos recursos, cobrar os deputados federais, cobrar os senadores, cobrar os deputados estaduais e o governador, porque na hora do voto, todos vêm nas cidades, procuram as lideranças da cidade para levar o seu voto. Então, nada mais justo que eles também derem a sua contribuição agora, não para nós vereadores, mas para a população, que é o mais interessante. Senhor presidente, seria isso, eu devolvo a palavra. Pela bancada do DEM, vereador Tucci. Cumprimentando a senhora presidente, os demais colegas vereadores, também líder do governo, também gostaria de cumprimentar aqui os assessores, quero cumprimentar os funcionários da casa, a imprensa, o Cristian hoje que está representando aqui a Rádio Catarinense, Cleiton, quem nos assiste pela internet, cumprimentando os taxistas, quero cumprimentar todos os demais que se fazem presente hoje na casa, tanto o projeto de vocês hoje como os demais, que eu acabei não pedindo nenhum aqui para mim discutir, porque já tinha participado de reuniões, inclusive com o prefeito aqui, não só concordei com todos os projetos, como realmente o vereador Chico, que você falou agora há pouco, foi um bloco especial esse, muito bem ter antecipado, o presidente Disney, e resolvi daí não ficar enchendo a linguiça de vocês hoje, com meus comentários anteriores, vou só para o momento da minha fala. Parabéns, é merecido para vocês, né? Já deveria ter sido feito antes do Japão, tá? Porém, foi feito agora já tem que torcer aí e continuar ajudando, apoiando no que for necessário. E agradeço também que logo depois da votação vocês continuaram aí, estão acompanhando ainda a nossa sessão. Presidente Disney, a primeira coisa que eu gostaria de pedir seria o desarquivamento da moção número 017/2018, tá? Que a gente não conseguiu apresentar no ano passado, então estou pedindo o desarquivamento. Obrigado. Também sobre as indicações hoje, né?
do painel legislativo aqui no plenário. Eu acredito que é para ter mais transparência, é bom para os vereadores e é bom para quem vem nos assistir aqui. Vai saber o nome, vai saber as presenças, as faltas, a votação de cada vereador. A gente sabe, a gente está acostumado que tanto na Câmara Federal e nas cidades maiores a gente sabe que tem esse painel digital. Porém, as pequenas cidades já estão aderindo também. Eu acho que a nossa Câmara aqui, com certeza o pessoal vai ficar satisfeito e vai poder controlar mais também o trabalho e as decisões dos vereadores aqui na Câmara de Joaçaba. E gostaria de falar um pouquinho sobre as indicações anteriores, já que ontem tivemos tribuna popular, pedir novamente, como outros vereadores também já cansaram de pedir, os reparos no asfalto do distrito industrial também, que está terrível, já faz muito tempo. Também aquela faixa de pedestres ao lado da Renault, na Coronel Arthur Pereira, que a gente sabe que ela está dupla, né? São duas faixas de pedestre, aquela que a mais antiga na esquina está errada, né? A administração fez a nova no local mais apropriado, então que a administração promova e apague, né? Porque a gente sempre passa por ali, confunde motorista, confunde pedestre e é perigoso. E acredito que seja de fácil execução. Também um pedido antigo que a gente não cansa de fazer aqui, acredito que essa administração vai sim executar, a gente não sabe quanto, mas a gente continua cobrando, da Paul Street Right, né, as melhorias, não só a pavimentação, principalmente agora a sinalização, que é o que mais incomoda. Dei uma entrevista ontem na rádio, inclusive uma amiga que mora lá, reside, postou na internet a foto do carro estacionando em local proibido, que não deixava ela passar com o dela, e acabou levando uma ameaça do rapaz que deixou o carro no local proibido de processo, porque bateu foto, não apagou a placa dele, né? Então, para não dar também esse tipo de confusão, e eles lá estão merecendo, né? Quando eu postei ontem, inclusive em rede social, essa indicação, muitas pessoas vieram comentar, né, que ela está bem complicada lá. E sobre a indicação nossa também, vereador Ricardo, ontem tomei a liberdade de falar para a rádio, de entrevista para o Junei também, indicação que nós dois assinamos juntos, né, uma lei que o vereador Fernando Holliday apresentou lá em São Paulo. Então a gente sabe que se ela não pudesse ser apresentada aqui, né, se essa lei não pudesse ser feita da mesma maneira, que pelo menos seja similar, né, acredito que esse seguro para licitações, com certeza a administração vai ter com ótimos olhos, né, e a gente conta que a administração aí põe em prática. Aí também, não deixando para trás o João Sampaio aí, que está sempre na área, sempre à disposição, parceirão. Parabéns, João, tá? Muito obrigado pelo trabalho que você vem fazendo. Você, o prefeito Dioclésio, nessas reuniões também que vem só com os vereadores, conversamos bastante sobre esse assunto, tanto os demais taxistas, todos, né? O prefeito muito parceiro, coisa que a gente não tinha anteriormente. Então a administração também está de parabéns, muito obrigado. Então eu solicito aos colaboradores da casa que façam o desarquivamento da moção de aplauso 017/2018 para que fala para a professora Dariane Antunes. Pela bancada do PR, o vereador Ricardo Antonello. Obrigado, senhora presidente. Gostaria de cumprimentá-la em seu nome a todos os vereadores e a todos os presentes aqui e aqueles que nos acompanham pela rádio, pela internet. Hoje eu apresentei 3 indicações aqui, solicitações da população de Joaçaba, uma delas no bairro Santa Teresa, outra no bairro Boa Vista e outra numa rua próxima ali ao acesso Adolfo Ziguet. As indicações estão aí no meu blog, no meu site, também todas elas, né, ficam na página da Câmara de Vereadores. Mas eu tenho vários assuntos aqui para falar, queria começar parabenizando mais uma vez o senador Jorginho Melo, porque eu recebi um ofício não dele, mas recebi do próprio Hospital Santa Terezinha, UST, até comentei isso já neste bloco, do Alciomar Marim, que é o diretor do Hospital Santa Terezinha, que passou que uma emenda de R$300 mil já foi destinada para o hospital, né, este ano. Então, já teve inúmeras outras no passado, mas esse ano já veio mais 300 mil de emenda do senador Jorginho Melo para o hospital Universitário de Santa Terezinha, que a gente sabe que atende aí quase no entorno próximo e até de 500 mil pessoas, são mais de 50 municípios, então funda aí agora com a radioterapia aprovada também, enfim, vai atender ainda mais gente. Então é fundamental a gente fazer um investimento no hospital. Queria parabenizar aqui Catanduvas pelo recorde de público na 9ª Festa do Chimarrão, que teve aqui na nossa cidade vizinha. Parabéns a toda a Catanduvas pela grande festa. Queria agradecer ao Lucas Schatz, né, o Lucas Schatz, que um ex-aluno meu, grande empresário aqui da cidade, da área de tecnologia, que ele que me passou a dica, que o vereador Tucci comentou agora, dessa indicação do Fernando Holliday, vereador lá de São Paulo,
do seguro para as licitações. Então foi o Lucas que me passou, aí eu vim, apresentei na Câmara e o vereador Tucci também já tinha, estava nesse processo de apresentar a indicação e nós conversamos, resolvemos fazer juntos, porque é muito importante para a população entender. A ideia é cada licitação ter um seguro para quando a empresa desistir, se a empresa desistir da licitação, a empresa seguradora automaticamente já contrata outra empresa para executar o serviço sem o poder público ter que pagar nada mais por isso. E aqui, vereador Tucci, na nossa cidade, só esse ano a gente tem inúmeros exemplos de desistência de empresas, né? Tivemos aqui várias tubulações que foram contratadas, que as empresas que assumiram fizeram uma parte, abriram os buracos nas ruas, desistiram e aí, ainda bem que no caso aqui, em alguns casos, a CIMAI conseguiu assumir e resolver. Tivemos o prédio do Polo de Inovação, que ficou parado anos por conta disso. Tivemos, enfim, várias obras, né? No município e no Brasil acontece isso. Então, normalmente a empresa pega a parte boa, que é a parte, porque é por medição, a empresa só recebe o que ela faz, mas a parte de bruta, né, de erguer concreto, coluna e tijolo, é barato, dá volume e é barato de fazer. Então, faz a parte bruta, recebe o percentual da metragem da parte bruta e no acabamento larga a obra, né? É isso que acontece. Então, espero que essa indicação nossa, vereador Tucci, realmente passe para frente. Queria parabenizar o vereador Diego Barros, que citou novamente essa questão do lixo, que é fundamental no nosso município, né? Ele está certo na questão de fazer a cobrança da empresa, a população está cansada de separar o lixo e o caminhão misturar. Temos vários vídeos disso. A empresa, por outro lado, tem vídeos mostrando que parte da população mistura o lixo, a gente sabe. Pedimos que todos tomem consciência para não misturar o lixo, né? Fazer realmente a coleta seletiva adequadamente. Mas tem aquela questão do GPS. Ontem o secretário Sartori falou aqui na casa, eu já tinha falado com o Mota, até no bloco anterior de sessões, falei aqui na plenária para toda a população, se alguém tiver dúvida se o caminhão está passando lá na sua rua e os horários, a empresa disponibiliza um acesso do GPS do caminhão, e você pode conseguir um relatório de quantas vezes o caminhão está passando lá na sua rua, quantas vezes por semana, os horários e tudo mais. Qualquer dúvida pode falar comigo. Queria finalizar aqui dizendo de outra boa notícia, que é a Rua Rodolfo Lindner, que é essa rua que sai aqui da Chapear, que passa ali pelo Barzag, pela Este e desce até o Parque da Cidade, que também, ontem foi comentado aqui pelo secretário Sartori, vai ser asfaltada, uma grande tubulação para escoamento de água também. Então, mais uma boa obra que também eu fiz indicação, mas inúmeros outros vereadores já fizeram, né? Fiz indicação no primeiro ano de mandato ainda de asfaltar essa rua, que está no centro, está indo com um calçamento horrível, mas que bom que também mais essa obra vai ser feita. Então, agradeço, presidente, e devolvo a palavra. Pela bancada do PT, vereador Sérgio Favreira. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentá-lo juntamente aos demais vereadores, aos assessores, aos funcionários. Eu quero cumprimentar e parabenizar o João Sampaio pelo reconhecido trabalho em desenvolvimento e quase concluso no plano diretor. Cumprimentar também o Clóvis, o Renato, o Japão e os demais presentes. Então, para hoje, somente duas indicações já lidas pelo nobre primeiro secretário. A primeira sugerida por moradores e empresários da rua Santos Dumont, no bairro Tobias, propondo que o Executivo Municipal desenvolva o projeto e execução da pavimentação asfáltica com regulação das águas pluviais e esgoto da mesma. A referida rua não pode ser considerada de bairro, mas sim uma área central, dada a numerosa habitação com grande fluxo de pessoas, até em passagem para acesso ao Adolfo Zigueli, impedida para veículos automotores, e a estes para os residentes e buscando aos interesses junto às empresas de modo geral. A importância, inclusive, se justifica pelo trecho reduzido, consequentemente, o custo e custo-benefício. A segunda, atendendo à solicitação de pessoas ligadas ao transporte, principalmente de alunos da UNOESC, com esses ônibus de maior altura, até mesmo vindo de outras cidades, para a existência nas ruas Getúlio Vargas e na Guilherme de algumas árvores com galhos inclinados sobre a via, que em passagem contínuas acabam riscando os veículos, ou seja, causando danos aos mesmos. E nós procuramos em situ verificar a situação e realmente constatamos a existência em ponto nas duas ruas sobre a faixa de trânsito de quem sai da UNOESC, conforme o levantamento fotográfico. Portanto,
A simples poda de alguns galhos dessas árvores resolverá definitivamente o problema, porque as mesmas poderão continuar crescendo. E finalizo para afirmar a organização da 5ª Conferência Municipal de Saúde, realizada nesta manhã, com o senhor prefeito municipal, o secretário Celso Guimar Branquer, a senhora presidente do Conselho Municipal de Saúde, Mariana Zopeleto, diretor do USP, Alcimar Marim, do palestrante Dr. Celso Luiz de la Justina, do gerente regional da saúde, o senhor Luiz Martinho Ávila, de todos os demais colaboradores ligados na área da saúde e SUS, para os grupos de trabalho, do assessor Jair, dos mais de 270 participantes, quando até excepcionalmente representamos o Poder Legislativo no evento, que sem dúvidas levantou situações preponderantes da participação social diante dos inúmeros problemas enfrentados pelo sistema. E só lembrando, pastor, que a limpeza do bairro de Deus já se iniciou agora de manhã, então eu acredito que vai ser realizado. Obrigado, meu irmão, a palavra. Pela bancada do PSD, vereador Luiz Vastres. Senhor presidente, senhores vereadores, vou ser bem breve, avançado o horário. Senhores vereadores, eu tive esses dias falando com o secretário da Saúde e ele tem uma preocupação bastante grande a respeito do prédio. A saúde melhorou, mas a situação do prédio da saúde física está muito deteriorada. Ele não pode mexer ali, vereador André, você deve já conversar com ele, por não ter uma sessão de uso e não ser da saúde do prédio. Então, o que foi feito? Além dele mandar o documento, ele achou viável nós mandar um ofício à bancada federal para que aqueles vereadores que tiveram contato com o deputado também tenham contato para eles também esforçar lá para que, através de uma sessão de uso de 20 ou 30 anos, seja cedido novamente para a educação, para a saúde de Joaçaba. Eu acho importante porque tem que fazer acessibilidade, tem que fazer pintura, tem que fazer a melhoria e não pode ser investido. O Ministério Público não deixa investir num prédio que não tem uma sessão de uso, não está amparado, né, dentro da lei. Então, fizemos um ofício para enviar à bancada federal e acredito que a presidente tem o Espiridião a mim também, que é senador, o Ricardo tem o Jorginho Melo, o vereador Francisco tem o Dário Bergman. Além dos deputados, nós temos que acionar a Câmara dos deputados, dos senadores também, para nós ajudar a resolver essa situação. É uma situação nossa, uma situação que está dentro da cidade, com facilidade, mas tem que fazer acessibilidade. Não tem como continuar a saúde ali com a situação que está. Então é bastante importante esse ofício, todos os vereadores assinarem. Eu não quero ser padrinho, né, mas encabecei, deixo a liberdade para todos os vereadores poder falar dessa casa, né, em cima desse ofício aqui, para nós conseguir. A vitória não é de um vereador, é do município, sem dúvida nenhuma. Também eu quero fazer justificativo da indicação que eu fiz no bairro Santa Teresa, na rua Pedro Kunz, que eu já ontem foi lido, né? É uma limpeza, roçada, tapar buraco, fazer uma melhoria ali do governo, toda a rua Pedro Kunz, e também já inclua a outra rua que faz o contorno de cima, que é a José Gurgaz. E a Silvério Weber, que é a continuação, né? Nós já, por diversos dias, o pessoal tem me cobrado, mas hoje, essa semana, eu disse que ia fazer indicação, ia fazer cobrança. O secretário ontem também fez as colocações e que vai, dentro dessa semana, uma semana que vem, vai resolver a situação. O que eu vejo, o vereador Antonello e o vereador Tucci fizeram esse pedido para fazer o seguro, é importante, porque tem empresas que ganham licitação e, enfim, tem que mudar o sistema da licitação. Licitação é uma empresa que não tem maquinário, tem que alugar o maquinário para fazer o serviço. É claro que vai dar, não está dando.
mas eles ganharam, é o preço melhor. Então, eu acho que é uma saída com o seguro, achar uma saída dentro da legalidade. Sei lá, em São Paulo teve, aqui também vai ter, certamente, que as leis, se não tiver, a gente pode elaborar através do Poder Executivo, mas enfim, eu acho que é bastante importante para que as obras, muitas vezes o prefeito dá a ordem de serviço para 120 dias, a empresa foge, pega a entrada, vai embora, a palavra do prefeito vai tudo para... Eu acho que é o que aconteceu no CIMAI. O CIMAI está sofrendo, eles estão fazendo serviço com a empresa desqualificada praticamente, que veio e engatou as outras empresas, engatou o restaurante, engatou tudo e foi embora. Muito obrigado. Eu só quero deixar registrado, pedir desculpa a todas as pessoas que participaram da conferência de saúde na manhã de hoje, pelo seguinte motivo. Fui convidada para o evento, no momento, como todos os vereadores, mas não fui informada que faria parte da mesa. Então eu cheguei mais tarde, porque eu tinha um paciente no consultório. Então deixo registrado que, se tivesse sido avisada pelo pessoal que organizou a conferência, eu estaria presente sim para fazer parte da mesa. Hoje eu tenho um evento da OAB que vai acontecer agora às 20 horas e eu nunca digo que não quando eu sou convidada para um evento. Não havendo mais nada na pauta, convoco os senhores vereadores para as próximas sessões a serem realizadas nos dias 1, 2 e 3 de abril, às 18 horas. Agradeço a presença de todos e declaro a sessão encerrada. Boa noite a todos.